Vamos começar o treinamento. Hoje teremos um treinamento de map hidráulica para AutoCAD. Eu sou o Edivando e vou estar respondendo as perguntas através da barra question. A Camila vai apresentar a parte prática do software para vocês. Lembrando que esse treinamento está sendo gravado e ficará disponível no nosso canal no YouTube, o Office Desk Vídeos. Bom, hoje eu vou mostrar um treinamento sobre o map hidráulica para AutoCAD. Estou utilizando hoje o AutoCAD 2014, mas o map hidráulica ele é compatível com o AutoCAD 2012, 13, 14 e 15. Então, vocês podem utilizar qualquer uma dessas versões. Eu não sei quantos de vocês já participaram de treinamentos anteriores, então vou começar com algumas informações básicas e depois vou aumentando mais o nível que a gente vai aprofundando no software, ok? Bom, assim que vocês instalam, né, o Map Hidráulica, vai aparecer a aba Map Hidráulica, Map Elétrica e Office Desk. Para quem trabalha, assim que vocês instalam, vocês têm um período, né, de teste do Map Elétrica. Então, vocês vão ter aí 7 dias para poder testar, tá? Quem trabalha com hidráulica e elétrica é interessante, tá testando. Agora, quem trabalha só com hidráulica, pode, essa aba, ela expira e sai depois dos 7 dias. E caso você quiser ocultar, eu já recebi uns e-mails, né, das pessoas perguntando isso, então vou demonstrar aqui. Só vir em configurações. Não, mas aqui é em sobre. Desculpa. Então vocês vão clicar aqui em sobre e aqui tem a opção ligado do map hidráulica e do map elétrica. É só desmarcar, vai aparecer essa janela escrito favor reinicie o seu software, que é o AutoCAD, para que as alterações tenham sido feitas. Ok? Como nesse caso eu já tenho o map hidráulica ativado, e é o caso de vocês também, aqui vai ter a opção, no status da licença vai vir ativado. Aqui tem a versão, tá? Aqui é a versão que está instalada no computador de vocês. No meu é a versão 7.0.1.5. E aqui deixando ligado, está em modo gratuito, né? Porque eu ainda estou nessa versão de teste. E caso se quiser ativar ou comprar, então tem aqui os dois ícones, ok? No botão update vocês podem verificar se tem alguma atualização do plugin de vocês ou não, ok? E aqui no suporte, na aba de suporte, é a aba para vocês enviarem algum erro que esteja acontecendo, alguma coisa desse tipo. Bom, então continuando aqui nesses botões finais da aba Map Hidráulica, nós temos o botão de atualização aqui de fácil acesso. Então, além de vocês terem aquela possibilidade de verificar a atualização no sobre, tem aqui. Lembrando também que com o computador conectado à internet, que é o recomendado, vocês são informados de atualizações. Aqui tem a opção de configurações. Nessa opção, a primeira aba é mais focada a parte de elétrica. Em locais, é o local onde ficam as bibliotecas armazenadas. É uma pasta que normalmente a gente não mexe. Preferências, proxy, essa aqui é a parte mais, né, técnica, então a gente não mexe. E a última aba, que é a aba Save, é uma aba muito interessante, porque nela vocês vão escolher. O Rovani não está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim? Ok, Rovani. Então, olha direitinho na sua opção de áudio. Está cortando a voz. Tá. Se vocês notarem que tá alguma coisa ruim ou tá cortando aí e estiver atrapalhando muito, vocês avisam. Bom, então vou dar continuidade aqui.
Então, nessa aba aqui, Save, a gente tem a opção de salvar o proxy. O que são esses proxies? São os gráficos do projeto hidráulico que vão aparecer em computadores que não têm o map hidráulica instalado. Tá? Hoje, durante o treinamento, eu vou mostrar para vocês algumas observações quanto a isso. Quais são as possibilidades que vocês têm para poder enviar o projeto de vocês para um computador que não tenha o map hidráulica instalado. Tá? A primeira opção dessas é salvar o proxy. Então, a gente deixa essa opção aqui marcada. Qual que é a parte ruim disso, né? É porque o arquivo fica um pouco mais pesado, tá? Mas quando há necessidade, então a gente deixa marcado. Se não precisar de que abra esse projeto em nenhum outro computador, né, que não tenha, vocês podem deixar desmarcado que o arquivo fica bem mais leve. E qual seria a alternativa de impressão e plotagem? Seria a entrega através do PDF. Tá? Então, quem tiver a possibilidade do PDF, pode desmarcar essa opção. Então, vou clicar aqui em fechar. Ok. Bom, nessa aba Map Hidráulica, nós temos o fabricante, a linha e aqui o diâmetro. Está muito simples a utilização. Primeiro a gente seleciona o fabricante, depois a linha. Vou começar fazendo um projetinho de esgoto, que já tem algum tempo que eu não faço essa demonstração. E depois vou partir para a parte de água fria, no qual vou fazer a demonstração de cálculo de água fria. E vou demonstrar também a utilização do comando de tubulação automática. Então aqui eu já tracei as minhas linhas auxiliares do desenho do projeto de esgoto. Eu vou dividir minha tela do Model em duas, é algo que eu sempre recomendo. Vou clicar na aba View, Viewport Configuration, opção To Vertical. Na tela da esquerda, eu vou deixar a vista em planta. Na tela da direita, eu vou alterar para a vista isométrica. Então, aqui vocês conseguem ver o isométrico, né? A única parte que eu deixei aqui com elevação foi essa tubulação aqui perto do lavatório, tá? Então, vou começar clicando na aba Map Hidráulica, Tigre, esgoto série normal, diâmetro de 100. Eu costumo fazer o projeto iniciando do vaso sanitário, mas fica a critério de vocês iniciar por onde for melhor, tá? Clico em inserir, conexão, C, Enter. Vou selecionar a curva curta de 100, diâmetro de 100, vista back. Clico no ponto de inserção e agora posiciono na rotação adequada. Agora eu vou clicar aqui no endpoint da linha auxiliar. Conexão, C, Enter. Agora eu vou selecionar uma junção de 100 para 50. Clico em próximo para que a bolsa, né, e a junção fiquem no sentido adequado. Enter. Agora a opção escolher, rotacionar e digito o ângulo. Nesse caso vai ser 180 graus. Pronto. Já vou colocar logo aqui após a junção um joelho de 45 graus. Para isso, seleciono a opção conexão. Tá, agora a gente vai colocar o joelho de 45 graus. Então, seleciono aqui joelho de 45. Vou clicar em próximo para deixar a bolsa, né, conectada na ponta. Próximo. Agora, escolher, rotacionar 90. Não tinha que ter sido 180, né? Mas para isso, clica em rotacionar novamente 90. Ok. Então, agora, vou clicar num ponto aqui próximo aonde vai ser aprumada. Vou inserir mais um joelho de 45 para fazer aquela descidinha de 45 graus da aprumada. Para isso, conexão.
joelho de 45, próximo, escolher rotacionar 90, verifico aqui na tela de isométrico se ele está realmente para baixo, está, então ok. Agora eu vou clicar aqui na tela ao lado para deixar verdinho o local onde eu vou colocar agora a junção. Estando verde, conexão. Vou colocar uma junção simples. E agora, eu vou dando próximo até essa junção não ficar tortinho igual ela tá. Ó, agora ela já tá ok. Então, aqui, próximo, próximo, pronto. Então, eu queria que esse bocal ficasse conectado ao joelho. Agora, eu vou rotacionar. Então, aqui, escolher, rotacionar 180. Pronto, agora ela ficou no local adequado. Vou sair agora da elaboração da prumada e vou começar a fazer a parte da caixa sifonada. Tem uma observação. Toda vez quando a gente está num comando, em uma tela do model e muda para outra, o UCS, ele fica todo doidão, igual está aqui. A gente sempre tem que deixar o CS como WCS. Se a gente deixar ele como named, ele não faz os tubos, ou faz os tubos e coloca num ponto muito longe do projeto. Então, não é o ideal, tá? Então, agora eu vou inserir a caixa. Para a inserção da caixa, a gente vai alterar a linha de esgoto série normal para a linha caixas e ralos. Vou deixar o diâmetro de 40, clico em inserir. Conexão. E aqui vão aparecer todas as caixas disponíveis. Eu vou selecionar essa primeira caixa aqui de 150 para 150 para 50. Vista back. Clico no ponto de inserção da caixa. E agora eu vou selecionar um ângulo de rotação. Vou colocar aqui 45. Ainda não ficou adequado. Devia ter sido menos 45, né? Então, eu vou colocar aqui, rotacionar, que é o comando de rotação normal do AutoCAD, 180 graus. Os comandos do AutoCAD, como o Rotate 3D, o rotacionar, funcionam normalmente para o Map Hidráulica. Agora, eu vou dar continuidade na elaboração do meu projeto. Então, vou alterar a linha de caixas e ralos para esgoto série normal. Vou alterar o diâmetro de 100 para 50. Clico em continuar. Clico na caixa. E agora, como eu vou unir duas partes do projeto que já foram elaboradas, vou utilizar a opção selecionar. Para isso, eu digito L no prompt, Enter, e clico agora na junção. Sim. Pronto, ele fez a tubulação. Agora, eu vou dar continuidade na caixa. Clico em continuar, clico na caixa sifonada, seleciono a saída. Agora aqui, conexão. Vou selecionar um joelho de 45 graus. Na tubulação de esgoto, diâmetro de 40, não é preciso a luva. Clico aqui no endpoint, que ele clicou no local errado. Para dar continuidade em algo que já foi inserido, clique em continuar. Pronto, agora sim. Conexão. Joelho normal de 90. Escolher rotacionar 90.
Só um instante. Ah, tá vendo? Aqui tava o named, ele foi lá pra cima. Então, vou alterar aqui de named para WCS. Clique em continuar. Agora, clico aqui no endpoint. Conexão. Joelho com anel. Diâmetro de 40. Vou utilizar a opção próximo para deixar a bolsa com o anel voltada aqui para o equipamento, tá? Então, aqui já está praticamente feito. Agora, eu vou fazer aqui um pequeno trecho para a aprumada. E aqui eu vou colocar a aprumada. Vou colocar aqui no centro. Pronto. Só abaixar aqui um pouquinho mais. Para dar continuidade, continuar, clico na junção. Aqui tem que alterar o diâmetro para diâmetro de 100, continuar. Agora clico no endpoint. Continuar, seleciono aqui o endpoint inferior. Conexão. Joelho de 90 graus. Próximo. E agora, seleciono aqui o endpoint. Pronto, vou colocar aqui um terminal de ventilação, tá? Então, aqui é continuar. Clico aqui para cima. Conexão. Terminal de ventilação. Para o cálculo é necessário colocar os equipamentos aqui, tá? Então, para isso, vou só alterar aqui para a linha de água fria soldável, que tem todos os equipamentos. Clico em continuar. Equipamentos. Vão aparecer a lista aqui dos equipamentos. Vou colocar um lavatório. E vou alterar, através do próximo, até que fique no conector do meio, que é o de esgoto. Pronto. Clico em continuar novamente, clico aqui no vaso sanitário, equipamento. Vou selecionar o de caixa acoplada ou de válvula sanitária, tá? Nesse caso aqui, para o cálculo de esgoto, dando o mesmo. Escolher rotacionar 90. E tem uma observação. Aqui, nós temos que colocar uns tampõezinhos, tá? Na caixa. Porque senão vai dar que o sistema está aberto, ok? Então, vou colocar aqui caixas e ralos. Continuar. Ah, não, desculpa. Esgoto sério normal, diâmetro de 40. Continuar. Vou colocar aqui conexão. E o cap. Continuar, conexão. E o cap. Continuar. Conexão. Cap.
Como a caixa ela se sobrescreve, né, sobre os caps, eles não aparecem. Na hora que a gente dá aqui um regen, ó, regen, isso aqui tinha que ter ido para sobressaído. Bom, na hora de plotar a gente tira, tá? Então aqui para elaboração do cálculo, tá tudo conectado. Clico no comando cálculo de esgoto, clico no tubo de saída. Agora eu vou inserir a declividade desse tubo coletor, nesse caso 1%. E aparece o relatório, dizendo que a quantidade de OHC está dentro da norma. Clico aqui em exportar, salvar. Ok, fecho. Agora eu vou abrir o arquivo. Então, aqui aparecem a quantidade de caixas e vem o relatório. Vocês podem editar caso desejarem, tá? Caso seja necessário, né, dar um mirro, isso tudo é possível. Só salvar. Então, a gente seleciona tudo, utiliza o comando mirror para espelhar. E ele espelha. Agora eu vou fazer a parte de água fria. Então, vou passar para o lado de cá. Vou começar a tração das linhas de eixos ciliares. Vou utilizar esse layer aqui mesmo, FC Visib. E o comando Line do AutoCAD. Vou colocar aqui um pouco menos. Pra cá. Pra cá. Bom, eu tô vendo que tem uma dúvida aqui do Leandro. Se esses caps diâmetro de 40 adicionados na caixa aparecerão na lista de materiais. Tem um comando que ele é bem legal. Quer ver? Eu vou até tirar esse aqui, só para mostrar para vocês. Tem um comando que ele é bem legal, que chama agrupamento. Fica aqui em Office Desk, agrupar. A gente clica nele em agrupar. Eu vou selecionar aqui só os caps. Pronto. E vou colocar na opção aqui excluir. Vou colocar eles como tipo excluir, tá? Ok. Na hora de tirar a lista de materiais, vai vir o grupo. Eles vão vir no grupo excluir. Então, é só a gente excluir da lista de materiais. Então, agora eu vou clicar aqui em quantitativo. Seleciono todos os equipamentos e tubos e conexões. E aqui no grupo vai vir aqui excluir. Então ele vem sim na lista de materiais, mas depois é só a gente excluir esses caps, tá? Vem e ignora. Então a gente pode fazer um filtro, né? Essa lista de materiais ela é exportada. Então aqui a gente pode clicar em exportar, treinamento, ok? A gente pode agrupar também, né? Vocês que têm o map hidráulica podem clicar aqui em adicionar todos, próximo, próximo, colocar todos os itens, próximo, deixar tudo aparente e vou colocar para agrupar por código e colocar ordem crescente por descrição.
Então, aqui, olha, todos os caps estão aqui na lista excluir. Então, você exclui um item só, ok? Então, deixa eu colocar aqui que foi respondido por voz. Bom, então, continuando aqui na parte de água fria. Camila, Oi. a Juliane, ela quer saber a respeito de mudar a cor da tubulação. A dela está saindo em verde, eu acho, e ela queria que saísse igual a sua, amarela. Tá. Tá. Deixa eu responder então isso. Obrigada. Bom, a minha, ela tá na amarela, eu vou vir aqui na aba Home, porque o meu esgoto série normal tá amarelo, tá? Esse cinza é por causa da visualização, esse cinza aqui da peça, né, na parte interna, é porque eu coloquei na visualização 2D. Então, vou mostrar aqui para vocês algumas coisas. Primeiro, para mudar essa cor amarela, para qualquer outra cor, vocês vão vir aqui na aba Layer Properties, nesse comando, né, Layer Properties, que é o comando de propriedade dos layers do AutoCAD. E no layer esgoto série normal, vai ter alguma cor aí para vocês. No meu caso, ele está amarelo. Então, vou selecionar aqui, por exemplo, a cor vermelha. Ok? Automaticamente, vocês viram que aqui já alterou, tá? A minha caixa sifonada ainda continua amarela, porque o layer caixas e ralos está amarelo. Se eu alterar aqui para vermelho, ela também fica vermelha. Esse cinza, ele não altera de cor, ele continua cinza, tá? Então, vamos lá. Por que eu estou vendo o cinza? Porque a gente está na visibilidade 2D. Então, aqui, ó, map hidráulica, visibilidade. Nesse comando de visibilidade, a gente vai fazer as alterações de cores e de opções, de algumas alterações de cores e alterações de visibilidade. As de cores das peças é onde eu mostrei, que é na janela de propriedades dos layers do AutoCAD. Na opção de visibilidade das peças, eu tenho aqui o desenho bifilar 2D, que está marcado, então eu vou desmarcar e marcar a opção sólido 3D. Clico aqui em aplicar, fechar. Então, ficou com aspecto aramado, né? E ficou todo vermelho. Agora, quem tiver com esse aspecto assim, como que faz para deixar igual vocês estavam visualizando? Clique em visibilidade, desmarca a opção sólido 3D e marca a opção desenho bifilar 2D. Clique em aplicar, fechar. Aí fica assim, igual vocês estão vendo, ok? Obrigado, Camila. Tá, então deixa eu aproveitar aqui e responder as outras perguntas que estavam. O Ellington está perguntando, sempre que eu quiser efetuar os cálculos, tem que inserir os equipamentos? Sim, para efetuar os cálculos precisa dos equipamentos, porque cada equipamento tem a sua característica de UHC, de peso, de pressão máxima e mínima que a norma pede. Então, por exemplo, num vaso de válvula de descarga, a pressão mínima, né, de trabalho dele na água fria é maior do que num de caixa acoplada. Então, isso tudo está já nos equipamentos, todas essas informações.
E essas informações estão de acordo com a NBR 5626. Bom, tem mais acho que uma dúvida aqui. Não. Tá. Se tiverem mais alguma dúvida, podem ir postando aí no questions que eu respondo. Então, voltando aqui ao projeto de água fria, vou dar um offset de 10 centímetros. Clico aqui ao lado e vou dar um file. Aqui ficou curvo. Prontinho. Agora, aqui na vista isométrica, a gente vai fazer as alturas de elevação. Então, aqui vou colocar a altura de 1,80, que é a altura do registro, 10, para demarcar o ponto aqui do registro, mais 1 metro. Aqui vai ficar aprumada. Agora, aqui no chuveiro, eu vou colocar a altura de 1,10. 10 centímetros para demarcar aqui o registro de pressão, mais 1 metro para o chuveiro, 10. Vou colocar uma altura aqui de 1 metro. Vou colocar 90 centímetros para a derivação aqui do chuveiro, para que a gente não fique com duas linhas, né, uma em cima da outra. Eu vou deixar esse segmento aqui e esse outro aqui. Na água fria do lavatório, a altura de 60. 10 centímetros para marcar o ponto do lavatório. Mais 60 aqui. Pronto, aqui eu vou dar um break só para picar esse segmento. Sempre recomendamos, tá? Fazer segmentos de retas para fazer um T e não fazer um segmento único e depois um outro em perpendicular. Tá, agora vou fazer um outro trechinho aqui, de uns 10 centímetros, altura de 20. Só copiar aqui para o lado para a gente fazer a derivação para o vaso sanitário. Line 20. Conecto aqui. Fazer aqui a altura da alimentação do vaso, 20. 10. Prontinho. Bom, então agora eu vou, só para facilitar a visualização, vou colorir aqui de azul claro o que eu vou transformar em tubos e conexões. Isso mesmo é só para ficar mais fácil a visualização até para vocês, tá? Se vocês não quiserem, não é necessário, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, ficou um trecho único. Eu vou só segmentá-lo e deixo esse aqui branco, porque ele é auxiliar. Eu vou transformá-lo em tubos e conexões. Pronto.
Então, aqui eu já colori só o que eu vou traçar, tubos e conexões. Eu gosto de deixar esses aqui auxiliares até na cor cinza, mas não vou deixar porque a arquitetura já está cinza, senão fica muita coisa com a mesma cor e vai confundir um pouco aí na tela. Bom, uma dica que eu sempre dou é começar inserindo os registros, tá? Então, vem aqui em Map Hidráulica. Eu altero aqui para Docol. Docol base. Diâmetro de 3/4. Inserir. Conexão. Vou selecionar esse registro aqui de 3/4. Vista left. Clico aqui. Novamente inserir. Conexão. Eu esqueci de alterar aqui o diâmetro. Então, diâmetro de meio para inserção do registro de pressão. Inserir. Conexão. Registro de pressão. Vou colocar a vista right. Posiciono no local adequado. Pronto, agora que eu já inseri esses metais, né? Vou alterar o fabricante para Tigre. Água fria soldável. Diâmetro de 25. Clique em continuar. Conexão. Adaptador. Clicar aqui para cima. Quando o cursor fica verde, quer dizer que a gente pode inserir conexões e tubulações. Clica em próximo. Adaptador. Próximo. Conexão. Joelho. Escolher rotacionar 180. Clico aqui no ponto. Conexão. Agora, insiro um T. Para mudar o bocal do T, próximo. Para rotacionar, escolher rotacionar 90. Então, aqui eu vou clicar no endpoint da minha linha auxiliar. ESC. Continuar. Clico aqui no topo. Agora, para dar continuidade no projeto, continuar. Esse trecho daqui, a gente pode utilizar o comando AutoPipe, que facilita muito. Então, vou selecionar o diâmetro de 25. Se bem que daqui pra cá vai ser bom. Tá, vou colocar aqui o diâmetro de 20. Continuar. Desculpa, tubulação automática. Coloco aqui nas linhas. E Enter. Vou só tirar esse último tubo. E esse outro aqui, eu vou deletar porque ele não está conectado a nada. E é necessário estar conectado. Então, a gente vai ter que refazer. Ok? Então, vou clicar aqui. Continuar. Clico aqui no final. Conexão. Joelho o T de 25. Escolher rotacionar 90. Clico aqui no meio. Conexão. Agora eu vou selecionar o T de 25. Próximo. Escolher rotacionar 90.
Para unir esse T a esse joelho, opção selecionar L, clico no joelho. Sim. Ah, tá, tem uma coisa. Esse T, ele é de 25 e esse joelho é de 20. Então, o programa não deixa você conectar um tubo de 25 em um outro de 20 sem a bucha de redução, tá? Então, vou clicar aqui em continuar, clico no T. Agora, eu vou colocar a bucha para isso, conexão. Seleciono aqui a bucha curta de 25 para 20. L. Sim. Ok. Então, agora aqui, continuar. Conexão. Adaptador. Próximo. Aqui é a mesma coisa, eu tenho que colocar a bucha de redução. Para isso aqui, continuar. Conexão. Opa, peraí que foi pro lado errado. Conexão. Bucha. L. E uno ao adaptador. Como aqui é ponta no registro de pressão, vou colocar a luva. Continuar. Conexão. Eu vou inserir aqui uma luva azul com bucha de latão. Próximo. Aqui na ponta, conexão. Joelho. E aqui na ponta eu vou inserir um equipamento. Então, é Enter. Insiro um chuveiro. Ok. Aqui eu posso colocar um lavatório. Então, aqui, continuar. Equipamento. Lavatório. Ok. Clique em continuar aqui. Vou colocar uma bucha de redução, porque a tubulação daí pra frente vai ser de 20. Então, aqui é conexão. Bucha de 25 para 20. Conexão. Joelho de 90. Escolher rotacionar 90. Rotacionar 180. Conexão. Conexão novamente. Joelho, escolher rotacionar. E agora eu vou colocar o joelho azul. Conexão. Para rotacionar, escolher rotacionar 180. Coloco o equipamento, Enter. Seleciono a bacia sanitária com caixa acoplada. Então, aqui já está tudo conectado. Caso seja só um pavimento, não é necessário essa tubulação aqui para baixo, né? Então, aqui eu vou só tirar. Aqui em continuar. Conexão. Escolher rotacionar, menos 90, rotacionar 180. Prontinho. Ah, uma outra observação. Sempre para fazer o cálculo de água fria é necessário ter, por último, uma conexão. Então, coloco aqui um joelho. Escolher rotacionar 180. Prontinho. Então, a gente já tem nossa tubulação toda aqui elaborada, conectada. E
com os equipamentos. Então, vou clicar aqui em cálculo de água fria e quente, clico aqui no pontinho inicial. O software vai pedir a pressão de montante. O que significa essa pressão de montante? Essa pressão de montante, ela é a pressão ou de uma pressurização, ou, por exemplo, nesse caso aqui, a minha caixa d'água ela não está nesse ponto exato. Ela está a 2 metros acima. Ou eu quero considerar a lâmina de água que tem dentro da caixa d'água, que tem 1 metro acima. Então, a gente pode colocar, tem um sistema de pressurização, então eu quero colocar a pressão desse pressurizador aqui. Só lembrando que todas as expressões de início, de montante, elas têm que ser dadas aqui em MCA, que é metro de coluna de água. No relatório final, ela vai vir em KPA, porque a norma, na tabela da norma, vem em KPA. Então, a gente deixou em KPA. Mas a gente faz todas as transformações desse MCA para KPA, tá? Então, fiquem tranquilos. Então, aqui eu vou colocar 0, como se a caixa d'água já estivesse logo aqui. Enter. Eixo de elevação. Como nós desenhamos, projetamos tudo no eixo X e Y, o trecho em elevação é o Z. Então, aqui Z. Os equipamentos são usados simultaneamente, sim ou não. Como é uma residência, um prédio residencial, não será simultâneo. Então, clique em não, Enter. Então, aqui ele aparece o relatório. Teve um erro, quando ele coloca que a validação falhou, quer dizer que tem algum trecho que não foi validado. Então, no trecho 3.4, a pressão ela é inferior da norma. Então, a norma pede que seja de 10 kPa no mínimo e foi 4,94. Eu vou clicar aqui em exportar, só para poder salvar esse relatório. Fecho. E agora nós vamos ver qual é esse trecho 3.4. Para visualização dos trechos, clica na aba Office Desk, Visibilidade. Na janela Opções de Visibilidade, nós vamos marcar a opção Trecho. Fecho. E aqui aparecem os trechos. Tá? A gente consegue diminuir esse tamanho de texto para não ficar enorme. Para isso, a gente vem aqui em Visibilidade, Trecho, e vê qual que é o estilo de texto. Então, ele está no estilo de texto OFC Visible Text. Fecho. Agora, em Style, que é o comando do AutoCAD normal, tá? Comando dos estilos. Eu venho em OFC Visible Text e vou alterar esse tamanho do texto. Vou colocar aqui, por exemplo, 5. Apply, Close. Automaticamente, assim que eu altero no estilo, ele já altera aqui para mim na visibilidade. Então, o trecho 3.4 é o trecho do chuveiro, que normalmente é o trecho mais crítico, né? Então, a gente consegue visualizar direitinho qual é esse trecho. Vou abrir aqui para vocês esse arquivo CSV. Só um instante. Pronto, já atualizou. Então, aqui eu tenho o relatório, tá? Vocês podem alterar da forma que quiser. Vou colocar aqui quebra automática de texto. Podem colocar para aumentar mais isso aqui. Vou colocar aqui visualização maior. Assim, melhorou, né? Então, se vocês quiserem, podem colorir. Pode fazer o que quiser. Tá? Aqui tem um trecho. Colocar, mudar a cor. Então, todas essas personalizações podem ser feitas. Vocês podem reparar também que essa tabela é idêntica à tabela que está lá na norma, no finalzinho da norma, que é a tabela recomendada para o cálculo. Tá? Nós temos aqui
todos os dados necessários, tá? E qualquer dúvida está bem esclarecido aqui. Pronto. Então agora eu gostaria de saber se tem alguma dúvida. Eu vi que tem uma do Carline ou a do Vani. Tá, o Vani está perguntando, existe uma tabela de legenda de símbolos para os registros? Bom, a representação que a gente utiliza aqui é essa representação mesmo, que é o registro como ele é na vida real, né? Você vai lá comprar, ele tem essa carinha aqui. O que a gente faz? O que eu recomendo? Eu vou fazer aqui um isométrico, tá? Quando você for plotar ele no model, você vai utilizar aqui o CS View. Agora aqui ficou top. Seleciona seu isométrico, Ctrl C. Clica no lado esquerdo, Ctrl V. E aqui está o seu isométrico, tá? Agora, eu venho aqui em quantitativo. Vou clicar em adicionar. Próximo. Vou utilizar essa opção aqui de notas visível. Vou colocar um círculo. Seleciono a opção item. Clico nessa setinha. Agora, próximo. Vou colocar a opção selecionar todos os itens. Próximo. Agora, eu vou colocar, vou tirar essas opções, essa opção aqui, acabamento, guide, dados estendidos, estado. Pronto, vou deixar só isso. Vou pedir para agrupar por código, aqui, e colocar a descrição como crescente. E vou alterar esse nome para legenda. Finalizar. Então, aqui tem um número para cada item. Agora, eu vou clicar em posicionar. Posicionar aqui. Fechar. Aqui ficou pequenininho, tá? Se vocês quiserem aumentar, vocês podem dar um scale. 2, por exemplo. O texto ficou pequeno. Então, a gente aqui na barra de propriedades do AutoCAD, eu clico na tabela e abrem as propriedades de tabela, tá? Então, eu consigo clicar aqui na coluna A, por exemplo, e em texto, alterar o tamanho desse texto. Então, esse tamanho de texto aqui está variado. Vou colocar aqui 5. Ele aumentou. Vou aumentar um pouco mais, 7, por exemplo. Aí, clico na coluna B, 7 também. Agora, na C, eu quero tirar ela, porque... tá, eu quero excluir esse. Então, aqui dá para excluir. Quer ver? Aqui, ó, para deletar. Deleto, excluo. Agora, eu quero excluir esse. Eu venho aqui em linhas, coluna, né, e deleto. Quero deletar código também, porque para mim não precisa na legenda. Agora aqui na descrição eu quero aumentar. Puxo aqui e aumento a minha parte de descrição. Agora eu quero aumentar a letra. Então, tudo isso do AutoCAD é possível fazer na tabela de legenda. Então, tá. Então, aqui agora eu fiz as legendas. E aqui vão aparecer os registros também, tá vendo? Então, registro de gaveta do OCOL, 3/4. Então, vem a figurinha do registro aqui, com a representação. O registro de pressão também vem com a figurinha dele. E vem com o número aqui na frente. Então, registro de gaveta 22 e o de pressão 23. Aqui, eu vou agora clicar no botão de visibilidade. E vou habilitar a opção notas. Aplicar, fechar. Aí vão aparecer essas notas que estão todas esquisitinhas, assim, né? Elas ficam meio voando. Então, o que a gente faz? A gente clica na peça e vai
movendo aqui essas linhas de chamada para perto aqui da peça, tá? Aí a gente tem que fazer uma por uma, tá? Mas qual que é a vantagem de depois que a gente tiver feito tudo? Vocês podem inserir peças ou podem deletar peças que automaticamente já altera na lista de materiais e altera o número aqui. E esse número, quando ele sofre atualização, a posição dele continua o mesmo, tá? Então, aqui no registro de gaveta, o número 22, aqui no de pressão, vou ver onde que está aqui, ele está aqui. O 23, tá? Então, tem essa possibilidade de legenda, ok? Então, vamos lá. Então, essa já foi respondido. Bom, o Carlinho está sugerindo, né, se tivesse um treinamento finalizando um projeto para aprovação. Bom, Carlinho, a gente fica sempre num impasse, né, sobre os treinamentos, que é o seguinte, tem algumas pessoas, igual, estou me lembrando do seu nome, que já participaram de mais de um treinamento. Então, essas pessoas ficam querendo um treinamento mais avançado, mas tem algumas que nunca participaram de nenhum, aí chegam nos treinamentos avançados e ficam querendo o treinamento básico. A gente vai estar com um projeto de fazer um treinamento do início ao fim e disponibilizar para vocês. Mas, porque aí, né, a gente consegue atingir todas essas pessoas, né, desde as pessoas que já estão começando até as pessoas igual você que já está num nível aí mais avançado de utilização do software, tá? Mas o que a gente procura fazer nesses treinamentos, né, que a gente não conhece muito o perfil de cada um que vai participar, é fazer um treinamento, cada vez a gente vai abordando uma parte diferente do software, tá? Mas se você tiver alguma dúvida, pode colocar, que é até bom para a gente ir incrementando o treinamento. Camila. Sim. Aproveitando que você está na parte da tabela, o Ellington, você quer saber que para gerar a tabela ele sempre precisa copiar a isometria de uma tela para outra? Não, Wellington. Eu copio ela de uma tela para outra por causa da legenda, tá? Porque o númerozinho fica assim bonitinho. Se eu deixar ele sem copiar, quer ver, deixa eu ver aqui, ó. O número vai ficar deitado assim, ó, igual que em planta. O que acontece? Aqui em planta, quando eu deixo ele em planta sem copiar, na hora que eu clico aqui nesse joelho, por exemplo, espera aí que eu vou só chegar aqui pertinho. Pronto. Ele tá normal, ele tá bonitinho, tá correspondente, né? Ele tá em visto de planta e o texto tá em planta. Aqui, nesse isométrico, as coisas que eu quero que estejam, né, em visto isométrico está isométrico, mas o texto está chapado, como se estivesse em planta, que é o ideal na hora de plotar. Se eu deixar ele isométrico com o textinho isométrico, ele vai ficar assim. Então, não é o ideal na hora de plotar, tá? Então, por isso que eu copio. Mas, se você quiser gerar uma lista de materiais ou uma legenda sem essas bolinhas no isométrico, pode gerar sem precisar, tá? Faltou só a do Leandro, que ele quer saber a respeito da tubulação, se ele pode mudar o diâmetro de de um ou mais trechos. Sim, Leandro, é possível. Por exemplo, na verificação aqui do cálculo, vamos até usar uma coisa real. Vamos ver aqui onde a pressão está mais. Tá, então no trecho, por exemplo, 2,3. Está aqui com a pressão residual de 21, e aí eu preciso só de 5, e o diâmetro está de 20. Ah, então eu posso diminuir, né? Então eu venho aqui, eu vou só tirar essas opções de legenda, tá, gente? Vou deixar habilitado o trecho, só para a gente conseguir visualizar. Então, nesse trecho 2,3, eu poderia colocar um diâmetro menor, porque eu tenho pressão para isso.
Não é o caso aqui não, porque aqui a gente está precisando de mais pressão que para cima. Então, teria até que aumentar esse diâmetro, aumentar o nível da caixa d'água, tá? Mas só como exemplo. Então, eu venho aqui em map hidráulica, alterar diâmetro, clico no local onde eu quero alterar esse diâmetro e nas peças, tá? Enter, seleciono o diâmetro de 20. Aí ele mostra quantas entidades foram alteradas. Vou tirar aqui a bucha de redução, porque agora não precisa mais, né? E pronto. Tem só uma observação, que esse tubinho aqui, que está conectado ao T, ele não está com a bucha de redução. Então, é necessário refazer esse trecho. Então, a gente clica aqui em continuar, conexão. Bucha de redução curta. L. Fiz alguma coisa que eu cliquei errado. L. E clico no T. Pronto, aí agora já está tudo conectado. Em trechos maiores, por exemplo, essa funcionalidade é muito legal, tá? Então, eu vou colocar, alterar diâmetro aqui, por exemplo, colocar tudo isso aqui com diâmetro de 25. Ele mostra a quantidade e altera tudo de uma vez. Então, em trechos maiores, como barrilete, isso é bem interessante. Tá, tem mais uma dúvida aqui do banner. Em relação aos diâmetros dos tubos, existe uma forma de os nomes ficarem alinhados aos tubos automaticamente? Bom, eu vou colocar aqui em visibilidade, texto, diâmetro. Habilita a opção diâmetro, aplicar, fechar. Aqui. Em isométrico, eles ficam assim, tá vendo? Perpendicular, eles ficam chapados, não acompanham o sentido. E aqui em planta, também. Para acompanhar a rotação, a gente clica em visibilidade, texto rotacionado, aplicar, fechar. E o texto fica rotacionado aqui em isométrico, tá? Então, aqui está vertical e acompanhando o ângulo. Aqui é a mesma coisa, tá? A gente tem os textos acompanhando. Tem mais um do Rovani aqui. Tá, o Rovani está perguntando como o software trabalha com as inclinações mínimas da tubulação de esgoto. O que acontece, Rovani, em relação às tubulações de esgoto? No AutoCAD, como ele é um software bem ruim para a gente ficar trabalhando essa parte de 3D, né? Igual aqui no isométrico, a gente precisa de colocar as linhas auxiliares, né? Para a gente fazer o isométrico legal. Então, na parte de esgoto, eu não recomendo traçar ele graficamente com as inclinações, tá? Na hora do cálculo, por isso que a gente, na hora do cálculo, ele pede qual é a inclinação que você está utilizando. Porque você não precisa desenhar ele com inclinação. Ele já pega a inclinação que você digitou para verificação do cálculo de esgoto. Então, isso ele já verifica em termos de unidades Hunters. Agora, sobre aquelas inclinações mínimas que a norma pede, e máxima também, né? Que é 1% para diâmetro de 100, 2% para diâmetro de 40, esse tipo de verificação o software não faz. Mesmo porque se fizesse, vocês teriam todos, ou que colocar qual o tipo de inclinação que esse tubo está tendo, ou desenhar com inclinação. E muitas pessoas já me relataram que tentaram usar o AutoCAD com inclinação, que realmente é muito trabalhoso, e um trabalho que gasta muito tempo e é puxado, sabe? Então, no AutoCAD, eu recomendo não traçar com inclinação. No Revit, que é uma outra plataforma, eu acho melhor.
Em casos em que você tem uma distância muito grande, por exemplo, na parte de drenagem, né, de água pluvial, que você tem um vão muito grande só de tubo, aí sim, aí eu já acho que justifica você colocar uma inclinação, porque já fica com a altura que vai sair lá no final, é interessante. Mas em banheiros pequenininhos iguais a esse aqui, no CAD é ruim, tá? Bom, o Donizete está perguntando sobre essa questão das legendas de ficarem todas espalhadas. Ele está perguntando se isso é um bug do programa. Não, isso não é um bug. O que acontece? A gente não tem como colocar as legendas todas muito próximas dos tubos. Mesmo se ficassem próximas dos tubos, a gente teria que fazer acertos, porque cada projeto é um projeto, cada igual aqui, por exemplo, a gente colocou, deixa eu ver, pegar esse tubo, não, vou colocar o exemplo mesmo da legenda, né? Trecho, diâmetro, nota, que aplicar, fechar. Nesse caso, assim, ficou até muito espalhado, dependendo da escala, ficou um pouco mais junto, tá? Mas a gente consegue, por exemplo, aqui, a gente poderia colocar esse texto, né, bem próximo do registro. Mas às vezes o registro aqui tem tubo. Então, de qualquer forma, você precisaria acertar para o lado de cá. Tá? A gente sempre precisa fazer ajustes, porque cada tubo, cada projeto está num lugar diferente. Tá? O que facilita é o seguinte, esse 23 ficou aqui. Eu deletei esse registro de gaveta. Então, era o único registro de gaveta que tinha. Aí eu venho aqui em Office Desk, quantitativo, legenda, editar, próximo. Tem uma opção aqui que ele já atualiza, que é a atualização automática. Se você deixa na atualização automática, assim que você deletou, ele já faz essa alteração, tá? Visível, vou colocar item todos, próximo, finalizar. Pronto. Então, aqui no registro, deixa eu ver aqui, legenda, fechar. Deixa eu ver aqui se ele já atualizou, se eu tenho que deletar e inserir de novo. Porque ele, como ele não estava na opção de atualizar automático, eu vou ter que deletar, quantitativo. Venho aqui em legenda, próximo. Vou colocar aqui itens selecionados. Seleciono tudo. Próximo. Pronto, agora aqui posicionar. Ele continuou com o registro. Tá, porque tem um outro registro aqui em planta. Eu tirei um, não tirei o outro. Então, aqui eu vou tirar, foi de gaveta que eu tirei, né? Então, dá aqui um ORGEM para atualizar. Pronto, agora eu tirei os dois registros, ficou só o registro de pressão. Então, o registro de pressão passou para o número 22. Vamos verificar aqui. Continuo com 23. É isso aqui, deixa eu ver. Criar aqui uma outra legenda. Próximo, visível, item. Todos. Colocar todos disponíveis.
vai para descrição. Legenda 2. Finalizar. E essa legenda aqui eu vou remover. Então essa 2 eu vou posicionar. Fechar. Pronto. Aí agora que ele colocou, alterou para o número 22, mas alterou no mesmo ponto, então ele não muda, tá? Tá. O Rovani está perguntando que quando ele plota essas linhas ficam muito grossas. Tem como alterar isso? Tem sim. Aqui em visibilidade, nós temos na frente de cada opção um layer, tá? Aqui nesse, por exemplo, notas, tá o OFC visível e tá com layer branco. Se você quiser colocar no layer cinza, você pode colocar num layer que você já personalizou, né, a pena e a cor, pode colocar. Então, vou pôr aqui um layer vermelho, amarelo, 02, por exemplo. Coloco aqui aplicar, fechar. E ele fica amarelo e pega as configurações de pena que você setou no seu formato. Ok? Tem mais alguma dúvida? Do Rovani, ele falou que quando ele faz a plotagem as linhas ficam muito grossas. Você tem como ajustá-la. Não, isso eu acabei de responder já. Desculpa. Problema não. Bom, então tá. Como o tempo do treinamento já está se esgotando, eu gostaria de só reforçar, né, o que já foi falado no início. Esse treinamento está sendo gravado, vai ser disponibilizado para vocês no canal da Office Desk no YouTube. Quem participou ao longo do treinamento, mais de 80%, vai receber o certificado. E caso tenha mais alguma outra dúvida, podem entrar em contato com o suporte@officedesk. Eu acho que esse treinamento é o último de hidráulica desse ano, tá? Agora em dezembro a gente não deve ter mais nenhum outro treinamento. Em janeiro a gente costuma não fazer treinamentos, tá? Porque é um período de férias e normalmente a gente não faz. E voltamos com esses treinamentos em fevereiro do ano que vem, ok? Então, muito obrigada pela participação de todos e uma boa tarde.